Bem-vindos ao Surtadamente. Ao melhor podcast para sua mente e para o seu coração. E Flávio, o pessoal deve estar vendo o tema de hoje, deve estar pensando que a gente está totalmente fora da casinha. O que tem a ver otorrinolaringologia, que é uma área que cuida da cabeça, do ouvido, da garganta, com saúde mental? Tem muito a ver e a nossa convidada é muito especial hoje. É uma médica, ó, que vocês vão gostar muito desse assunto, mas antes eu queria apresentar para vocês essa minha amiga aqui do lado, doutora Flávia Sano, psiquiatra. Sou eu. Ela. E o Paulo Siqueira, psicólogo. Lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Exatamente. Uhum. Então, ó, bem-vindos então aqui, ó. Somos os Surtadamente. Gente, então, ó, espera até o finalzinho, ou melhor, até a vinheta aí, porque a gente vai falar muito sobre esse assunto. Então, roda a vinheta. Flávia, antes da gente falar dos nossos narizes, da nossa garganta, a gente não pode esquecer de falar do nosso patrocinador. Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Que é um espaço incrível, com muitas clínicas. E além disso, eles têm uma preocupação que é muito parecida com a nossa, né, Flávia? Se preocupa muito com a saúde mental e o bem-estar das pessoas. E não poderia ter parceiro melhor do que o Vale Sul Shopping, com o Espaço Saúde. Obrigado, Vale Sul Shopping, por essa parceria incrível, que também a gente não pode esquecer de uma outra parceira aí, que a gente está aqui, né? A Clínica Etos. Que é a filhinha da Flávia. Que é uma clínica do quê, Flávia? Bem-estar e saúde mental. Exato, uma clínica incrível, que você já entra aqui, você já se sente em casa, que parece aquela casinha aconchegante, sabe? É muito bom, gente. É verdade, é muito bom. Flávia, vamos então apresentar a nossa convidada mais do que especial. Que tem um currículo incrível. Sim, uma mulher de muita força, muita garra, muito presença. Empreendedora. É a nossa doutora Rose Marçal, conhecida como Rose Marçal. Ela é otorrinolaringologista, ela trabalha com medicina do sono e ela tem uma clínica de pesquisa. Isso, que também é dentro do Espaço Saúde. Que também é do Espaço muito Saúde. Bacana. Sim. Olha, primeiro, eu adorei o nome que vocês colocaram. Gostou? Surtadamente tem tudo a ver. E segundo, quando você falou o que otorrinolaringologia tem a ver com surtadamente, na realidade todas as especialidades têm a ver com surtadamente, né? Exato. Todas as especialidades têm relevância de que forma você pensa, como é que está teu bem-estar. E, aliás, não deixa de conhecer essa clínica Etos. Gente, só de entrar nela já dá vontade de ficar por aqui, já calma a alma. Você viu que lá na recepção já tem uma cadeira de massagem, né? Não vi. Eu vi. Os jardins são maravilhosos. Só isso já dá o bem-estar. É uma delícia aqui. Então, eu estava conversando até com a doutora Rose, que eu estava lendo uma revista, né? Depois ela me falou que é um livro sobre a vida dela, e eu fiquei extremamente, assim, encantada com a sua história, né? E foi ótimo, assim, aí eu fiquei pedindo para a Karen que eu queria bastante que você viesse aqui, né? Porque saúde mental fala muito da história de vida da pessoa, né? Da garra que ela tem na vida, de tudo que ela conquistou, de empreendedorismo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, que é muito bonita. Olha, eu sou uma pessoa que eu sempre deixo a vida levar e com tudo que vem da vida eu vou procurando as melhores opções. Por exemplo, eu nunca pensei em ser médica, nunca pensei. Na hora H eu olhei e falei assim, eu vou ser médica, eu vou botar um xizinho. E no fim acabei entrando, era uma das poucas coisas que meu pai me deixaria fazer. Entrei numa federal, fiz a federal. A escolha da especialidade foi assim, o que eu não queria. Às vezes a gente se baliza com o que você quer e o que você não quer. Então quando eu passei pela obstetrícia, a primeira noite eu falei, isso eu não quero da minha vida, isso eu não quero, isso eu não quero. E fui escolhendo e caí dentro da otorrinolaringologia. E a otorrinolaringologia é uma especialidade muito ampla, essa é a parte bacana dela. Sim. Porque é ouvido, nariz, garganta, mas você abre um leque para a medicina do sono. Que é clínico, é cirúrgico, né? É clínico e cirúrgico, e eu adoro operar. Então, você tem é muito ampla, você tem a parte de otoneurologia, que tem a ver com zumbido, que tem a ver com tontura. Então, você tem um pronto atendimento, você tem desde as gripes, né, as coisas do dia a dia, até respiração. Crônicos e agudos, né? Sim, então é um leque muito grande. Então eu me apaixonei pela otorrinolaringologia
E a vida é uma sequência, a vida é um caminhar, né? Eu sempre sonhei, idealizei, a gente sempre tem que colocar os nossos objetivos de vida, né? O que você quer para a tua vida. Então, eu sou abençoada, eu queria uma cidade como essa, sou muito feliz em São José dos Campos. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu quero uma clínica que a pessoa entre e ela resolva a vida dela lá dentro da minha especialidade, que ela tenha tudo aquilo que ela precise aqui, que ela não precise em nenhum outro lugar. Então, esse é o conceito da clínica, é um bom atendimento, essa é uma coisa que, graças a Deus, eu acho que nós fazemos uma excelência, mas assim, ela não precisa ir para outros lugares. Qualquer tipo de cirurgia nós fazemos lá, qualquer tipo de especialidade, subespecialidade dentro da otorrinolaringologia nós fazemos. E se, nós vamos falar um pouco do sono hoje, se a pessoa tem um distúrbio do sono, ela faz o exame do sono, se é cirúrgico, ela faz cirurgia, se é bucomaxilo, vai para o bucomaxilo, se é para uso de CPAP, ela vai para o CPAP. E se é psiquiatra, acho que eu vou começar a mandar para cá. Pode que mandar. também tem a ver e tem muito. tudo a ver. E a vida foi levando, graças a Deus, nós montamos o CIAN, e o CIAN foi crescendo, veio um, veio outro, veio outro. Hoje nós estamos em 15 especialistas e tem grandes super especialistas. E são 4 unidades? Temos 4 unidades e assim, nós temos também as unidades satélites que são a parte de fonoaudiologia, exames complementares, nós também fazemos toda essa parte. A colocação de CPAPs, aquilo que eu falei, nós abraçamos toda a área. E explica para o público como que é a sua clínica de pesquisa. Ai, esse é a minha paixão. Você sabe que não existe a cultura da clínica de pesquisas no Brasil. Algumas cidades maiores, Rio, São Paulo, ainda tem. São José dos Campos, nós estamos trazendo um pouco essa cultura. E até médicos mesmo, a gente fala, tem uma clínica de pesquisa, todo mundo olha e fala assim, nossa, que ET é esse, né? Eu não sei o que se trata. Então, na realidade, tudo aquilo que você usou, uma dipirona, tudo que você usa hoje em dia, precisou passar por vários estágios e certificações. O Brasil é um dos países mais sérios em termos de pesquisa, tanto é que lá fora, mundialmente, você fala assim, olha, você passou no Brasil, é nível de qualificação máximo, porque as regras aqui são muito rígidas. Então, existe um nível de segurança máximo e a pesquisa, toda vez que você vai desenvolver qualquer medicamento, existem vários estágios, né? Então, você tem a pesquisa na fase 1, que é quando você desenvolve, quando você vai desenvolver o medicamento. A pesquisa na fase 2 é aquela coisa, você tem uma molécula que você fala assim, nossa, isso aqui pode dar certo para insônia. Nossa, isso aqui pode... E, aliás, tem um bem bacana no ano que vem chegando. Isso aqui pode dar certo para insônia. E aí você faz um número pequeno de pacientes para você ver assim, olha, qual a miligramagem que vai ser usada, quanto é que vai ser usado, que são as fase 1 e a fase 2. No Brasil são raros os lugares que fazem. E tem a pesquisa de fase 3, que é a que nós estamos trazendo para cá. É quando o medicamento ele já está certificado, você já tem uma segurança total nele, você já sabe que não vai ter efeitos colaterais, você já sabe a miligramagem que precisa, e aí você precisa de um número maior de participantes para ver realmente como é essa medicação. E isso você pode desenvolver com moléculas novas, você pode ter com moléculas antigas, por exemplo, olha, eu tenho uma associação de um remédio de dor, de 2 remédios de dor, de pirona e um outro. Aí vem um outro e fala assim, mas tem um que é paracetamol e o outro que pode ser interessante. Então vamos ver como reagiria. A vantagem, você sabe que eu me encantei com isso? Porque eu estava num almoço e aí sentou do meu lado um médico já muito experiente com isso, ele começou a falar que ele tinha salvo um monte de vidas com essa nova molécula, porque se você pensar em doenças raras ou algumas coisas que antes não tinha cura, câncer, coisa assim, de repente você pode realmente salvar vidas. Eu fiquei encantada, eu falei, mas isso existe? Ele falou, olhou para mim e falou assim, existe. E eu comecei a procurar as clínicas de pesquisa no Brasil. E aí eu resolvi trazer para cá, porque isso pode ser a chance de muita gente para tratamento, porque é tudo sem custo. Então, quem entra é uma coisa assim, 100% segura. É isso que eu ia perguntar, como que as pessoas fazem? Elas podem ser voluntárias? Podem, mas quem entra, você entra em pesquisas que já estão 100% seguras, e são grandes chances, porque eu falo que os pacientes são mimados. Primeiro que eles têm os melhores especialistas da região, que são os investigadores principais, que normalmente são os médicos mais renomados que fazem essa avaliação. Aí depois eles têm assim toda a gama de exames completos, sem custo. Exemplo,
vai entrar um estudo de rinite alérgica. E aí o estudo de rinite alérgica é sem custo, o paciente ele entra, faz o prick test, que é um teste de contato, que é o teste para ver alergia, faz eletrocardiograma, faz exame de sangue, aí ele recebe a medicação para ver se com a medicação desentupiu o nariz, se não deu nenhum efeito adverso, isso. Mas com isso, os pacientes eles ganham muita coisa, eles ganham todo o tratamento. Então, eu fiquei realmente instigada. Eu sempre falo que eu amo absurdamente essa cidade, essa região. Eu falo assim, gente, como São José dos Campos, que faz pesquisa em todas as áreas, não tem de forma forte na parte médica. E a sua é a única clínica? Tem uma outra clínica pequena aqui na cidade, mas ela faz mais as cardiometabólicas e é pequena. A nossa intenção é realmente trazer todas as áreas. Trazer neurologia, por exemplo, nós estamos com o estudo de enxaqueca, mas vai entrar, nossa, tudo que vocês podem imaginar. Obesidade, apneia e obesidade, rinite, nós trabalhamos muito com essa parte cardiometabólica também, porque uma das sócias é uma pesquisadora já muito conhecida e já está há 10 anos já no INCOR fazendo pesquisas. Então, tem muitas pesquisas de hipertensão, diabetes, colesterol. E vão pensando em pesquisas em psiquiatria também, saúde mental, né? Vou adorar, até porque as pessoas estão precisando e quantas pessoas não têm acesso? E às vezes é acesso ao medicamento, acesso aos exames, acesso ao profissional, não é? Sim, e muitas vezes você tem alguma doença, por exemplo, obesidade. Você até tem um acesso, mas e para comprar o medicamento? Como você faz? Nós temos hoje uma gama de imunobiológicos novos, que são medicações novas, inflamatórias, artrite reumatoide. Mas é difícil, cada ampola sai R$13 mil. Então, entrando no estudo, realmente não consegue se tratar. Joia. Muito bem. Então, mais algo aí que a gente vai colocar uma intersecção, né? Mas, assim, a maior intersecção entre, eu acredito, entre a otorrino e a psiquiatria, né, é a questão do sono, né, das doenças do sono. E, assim, na psiquiatria, a gente fala muito em relação às doenças primárias mesmo do sono, uma disfunção mesmo primária, transtorno, a consequência de um quadro de depressão ou consequência de um quadro de ansiedade. E na otorrino, né, os distúrbios do sono acabam sendo, né, de outras causas, mas que acabam trazendo um prejuízo muito grande e que acabam uma coisa levando a outra, né, doutora? Você sabe uma coisa bacana que está acontecendo na medicina ultimamente? É as pessoas entenderem que o paciente é um todo. Ele não é subdividido. Eu vou atender só o otorrino, não é só um olho, um ouvido, uma garganta. Ele é um todo. Como é que está a vida dele? Né? Ele se sente triste, ele está em depressão, ele está estressado. Como é que está a vida? Né? E as coisas estão ligadas, por exemplo, a insônia, a dificuldade de dormir, ela está muito ligada à respiração, por exemplo. O paciente com o nariz entupido, gente, quem é que consegue dormir direito com o nariz entupido? Aliás, isso interfere em tudo, né? Interfere em crescimento, interfere em qualidade de sono, interfere em sono profundo, interfere em tudo, interfere em hormônio, interfere em tudo. Mais rápidos, né? Aqueles entupidores de nariz. Sim, então eu acho que o paciente ele tem que ser avaliado como um todo. E realmente essa coisa de multidisciplinar é maravilhosa, não é? Você ter alguém, você ter um psiquiatra para chamar de teu, assim, para conversar, é ótimo, não é? Eu acho que todo otorrino tem que ter um psiquiatra para chamar de seu. Principalmente quando você trabalha com medicina do sono, não é? Sim. Então, eu acho estou à sua disposição. Estamos juntas. Mas o que é bacana é você pegar esse paciente, você conhecer a história dele, conhecer o dia a dia dele, como é que é, o que te incomoda, né? Você consegue dormir direito? Não, mas por quê? O que te incomoda no sono? Você acorda, você fica pensando, como é que é? E uma coisa gera a outra. Por exemplo, um paciente com apneia do sono, uma paciente que tem uma obstrução respiratória importante, que ele não dorme direito. Ele dá muitas alterações de humor, sem dúvida. Se você não dormir direito uma noite, ok, mas 2, 3, 4, 5... Eu tive um paciente, tem uns pacientes que a gente pincela, que a gente nunca mais esquece, né? Que ele tinha uma apneia feroz, mas ele era o mal-humorado. Ele brigava com tudo, ele brigava com as secretárias, ele entrou uma vez com a mulher dele, sabe? Nossa, eu olhei e falei, coitada dessa mulher, né? Além de aguentar um cara que rouca, ainda é mal-humorado. E aí ele foi tratado, resolveu a apneia do sono. Gente, ele parecia outra pessoa.
O mau humor dele. A mulher dele me deu até uma caixa de bombons, tipo assim, eu te amo. Você salvou a minha vida. Salvou meu casamento, é verdade. Mas a gente percebe muito essa alteração de humor no paciente que não dorme bem. E o contrário também é de verdade. O paciente que tem depressão, ele também não dorme. Sim. Ele acorda umas 3 horas da manhã e acorda e fica pensando e aí piora muito as doenças psiquiátricas. Então, eu acho que as coisas estão ligadas e eu acho que esse paciente ele tem que ser visto como um todo. Na otorrino, tem dois momentos que eu acho que tem muita interligação com psiquiatria. Eu acho que é essa questão do sono e a questão dos pacientes que têm doenças otoneurológicas, que é o zumbido e é a tontura. Sim. Você sabe que tem vários tipos de labirintopatia, um deles é ligado a estresse, a noite mal dormida e estresse, que é a hidropsia. Fizeram estudos no mundo inteiro e viram assim que a maior causa de disparar essa hidropsia, que é um aumento de um líquido interno do ouvido e que gera tontura, é justamente isso, é dormir mal. E estresse. E é muito comum mesmo a gente ter muitos pacientes que se queixam mesmo de tontura. Mas eu ia fazer uma pergunta para você, que aí é uma dúvida mesmo, uma pergunta para o profissional. Eu estou com um paciente que está com insônia, que tem realmente um quadro de ansiedade, ou um quadro de depressão, e eu estou tratando, né? Mesmo assim, ele está melhorando a depressão, está melhorando a ansiedade, mas a insônia dele continua. Aí, assim, quais são o que eu posso estar investigando, né? Para pensar que possa ser um quadro obstrutivo junto? E pedir uma polissonografia. Isso. Eu acho que assim, o exame de polissonografia, eu sempre falo que é o pontapé inicial. Tá. Porque você não tem como ficar do lado do paciente vendo ele a noite toda. E não dá para saber. E a polissonografia é um exame que ele consegue ver tudo no paciente. Ele consegue ver fases do sono, que é muito importante. Você sabe que tem muita gente que fala assim, poxa, mas eu durmo muito bem. Aliás, eu durmo bem demais. Eu sento para assistir televisão, eu já durmo. É aquele paciente que tem uma qualidade de sono ruim, então ele dorme. Então, na cabeça dele, ele dorme bem. Ele acha que ele dorme bem. Aí a polissono mostra. Então, a polissono mostra não só se tem apneia ou não tem apneia, né? A apneia é aquela parada de respiração acima de 10 segundos, que é quando o paciente está respirando e dá umas afogadas. Sim. Nessa hora, cai a oxigenação. Aí quando cai a oxigenação, o cérebro fala, acorda, senão você morre. Aí você superficializa o sono. Mas o que é importante e que a polissono também vê? A qualidade de sono. Nós temos, o nosso sono ele não é igual a noite toda. Nós temos o ciclo do sono. Então tem o sono superficial e o profundo, superficial e profundo. Nós ficamos em torno de 4 ciclos por noite, que é o que o ser humano normalmente faz. Mas o paciente que ele tem distúrbios do sono, ele fica no superficial. A hora que ele vai chegando no profundo, ele não se mantém no profundo, então ele volta para o superficial. Então ele dorme, mas ele não descansa. E tudo de bom acontece no sono profundo. Memória, liberação de hormônios. Então, por exemplo, o GH, a testosterona, então a libido também está muito ligada. Não só a depressão, mas também as alterações de sono. Então, tem muita coisa que se o paciente não tiver sono profundo, não serve para nada. Ele dormiu, achou que descansou, achou que dormiu. Então, aquele paciente que ele acorda cansado. E ele dorme em todo lugar, dorme até dirigindo. Aliás, os maiores acidentes de trânsito são nos pacientes com apneia. Porque ele nem percebe que ele está dormindo. Ele vai e ele tomba. Sim, interessante. E doutora, no seu consultório, você percebe o quanto a saúde mental dos seus pacientes tem afetado, assim, demais, e você percebe que... Ai, gente, isso é assustador. É assustador. Isso em todas as faixas etárias, Sim. Não é? Eu acho que pós-pandemia deu uma florada também, Sim. né? Essa coisa de não poder interagir com os outros, tudo. Então, ansiedade, depressão. Eu acho que essa coisa da juventude está mais ansiosa, redes sociais. Eu acho que tem um monte de fatores. Mas isso mexe até com a imunidade, por exemplo. Então, um número maior até de infecções, coisas assim, porque é aquele paciente que ele está sempre ansioso, ele já está tomando medicamentos já desde muito jovem, que para mim é preocupante também. E às vezes, você falou uma coisa agora há pouco que é verdade, as pessoas vão para o mais fácil. Exato. Não é? Elas vão para o remédio. Bom. É aquela coisa, eu já quero um remédio
E, gente, as adversidades da vida vão ter aí o tempo todo. Então, é aquela coisa, uma terapia, é buscar qualquer outra alternativa. Não que o remédio, o medicamento, às vezes não seja importante. Em um ou outro momento de vida pode ser importante, né? Mas não pode ser o único. Eu acho que tem que ter aquela abordagem, o que mais pode ser feito em relação a isso. Eu percebo uma grande dificuldade, né, de quem passa comigo, que é a questão da mudança do hábito. Eu falo muito sobre a higiene do sono. Muito. Né, que tem que mudar alguns hábitos. Celular na cama não é lugar, né? Algumas pessoas, elas viciam no medicamento e elas ficam com preguiça de fazer um sono natural. Sim. Por exemplo, a higiene do sono, o que é, gente? Higiene do sono é se preparar para dormir. Então, é aquela coisa, parar de usar celular à noite, parar de, sabe, acalmar a alma, usar uma luz amarela, sabe? Não fazer atividade física. Não fazer atividade física, não tomar cafeína café. depois Exato. das Não 3, beber. não beber. É aquela coisa de se preparar, ir relaxando. Um bom livro, uma luz amarela. Não levar problema para cama. Isso. A luz do celular, aquela luz azul, né? Ela realmente afeta? Ela afeta. Assim, a luminosidade normalmente afeta. Por quê? A melatonina, que é o hormônio que faz a gente começar a dormir, na realidade, é a nossa retina que fala assim, ó, tá luz ou não tá luz? Tipo, é dia ou é noite? Sim. Então, quando fica escuro, ela entende que está na hora de dormir. E aí você começa a produzir a melatonina. Então, quando você tem muito luz direto, o teu cérebro entende que não está na hora de produzir melatonina. Você retarda a produção de melatonina, consequentemente você retarda o sono. Então, aquele paciente que ele quer dormir, mas ele fica ligado o tempo todo, não vai dormir fácil. Exato. E entre os jovens, né? Você também percebe, principalmente essa questão do sono, tem aumentado os distúrbios de sono porque eu tenho percebido muito isso nos adolescentes e jovens. Gente, no meu antigamente consultório. nós tínhamos regras. Sim. E eram regras familiares até. Exato. Tipo assim, tal hora você vai dormir. Até para criança, não é? Batia 10 horas, dormir, não é? Hoje em dia não. Os adolescentes, eles ficam trancados no quarto, nem luz do sol eles tomam. Exato. Não é? A vitamina D de quase todo mundo tá baixa. O cérebro não entende, né? Que período que é. E aí eles ficam no celular, ficam nas redes sociais, ficam nos jogos até tarde da noite. Sim. E isso desequilibra tudo. Você sabe que nós temos uma coisa que se chama ciclo circadiano, que é aquela coisa, nós produzimos hormônios o tempo todo. Então tem hormônio para acordar, hormônio para dormir, que nós temos o cortisol, que ele aflora de manhã para a gente se sentir bem, e ele vai diminuindo à noite, justamente aí vem a melatonina, que fala assim, olha, você vai dormir. Só que se você não tem regra, se um dia você acorda um horário, outro dia você acorda outro, um dia você vai dormir 4 horas da manhã, outro dia você não tem esse ritmo. E aí começa a vir os distúrbios do sono. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, prometo que é a última, que é uma curiosidade que veio aqui. Não sei se isso realmente existe. Eu, por exemplo, eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. Eu tenho essa rotina. E eu sempre percebi, sempre escutei minha mãe falar também do reloginho biológico. Isso existe mesmo? Existe. Porque se eu não coloco, por exemplo, chega final de semana que eu não coloco o relógio para despertar, o mesmo horário que eu acordo todo dia da semana, eu Então, acordo. esse relógio biológico são esses hormônios, que são do despertar, você já está acostumado já. Sim. Teu organismo já produz esses hormônios nos horários certos. Isso é o ideal. Alguns pacientes têm esse relógio biológico um pouco diferente. Por exemplo, você pode ver que algumas pessoas, eles gostam de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Sim. Isso é real. Alguns países até, eles fazem uns turnos diferentes já para acomodar essas pessoas. Isso existe realmente. E tem o mais saudável, assim, acordar mais tarde? Ou isso é um mito? Tem um grupo, né, de cientistas, que acho que foi em 2018, por aí, que ganhou o prêmio Nobel, até porque eles conseguiram isolar esse gene, que chama clock gene. Né, que é uma questão genética, por isso que cada um tem personalizado os seus horários. Sim. Então tem crianças que é mais noturnas e outras mais diurnas. Então não existe uma definição assim, quem dorme... Você tem que descobrir, né? O que te faz bem, como é que é isso daí. Se você é noturno, diurno. Por exemplo, eu tenho duas filhas. Respeitar o seu relógio biológico, né? Eu tenho 2 filhas. Uma delas, gente, ela vira abóbora 9 horas da noite. Assim. Você esquece. Compensação, ela acorda 5 horas, 5 e meia, 6 horas, com uma energia. E ela acorda, já vai malhar, e a felicidade dela tá de manhã. A outra, ela vai dormir tipo meia-noite, e é à noite que ela rende mais.
Então ela prefere estudar, ter o foco à noite. O problema dela é que às vezes ela tem que levantar cedo. Sim. Mas quando ela ainda pode, ela dorme até um pouco mais tarde e rende melhor à noite. Isso até existe. E quando teve essa pesquisa que falaram, eu fiquei assim, gente, e aquelas crianças? Por isso tem aquelas crianças, tadinha, né? Que sofrem de manhãzinha. Que ficam dormindo de manhã na sala, tal, não aguenta, não rende, Então, né? mas e tem que respeitar. Mas essas crianças também você tem que investigar. Porque pode ser uma má qualidade de sono. Aliás, criança pequena tem muita má qualidade de sono por conta de obstruções de nariz. Ah, tá. Gente, também. o paciente com rinite... Aliás, surgiu uma pesquisa agora recente dos pacientes com rinite alérgica e padrão escolar. Sabe? Tipo assim, o rendimento é muito maior naquelas que respiram bem. Quando o paciente tem uma dificuldade respiratória, e criança pode ter hipertrofia de adenoide, hipertrofia de amígdala, rinite alérgica, enfim. Tem alguns distúrbios que fazem a criança roncar. Por isso que eu sempre falo, gente, não é normal roncar. Se está roncando, tem que dar uma olhada, porque tem alguma coisa obstruindo. E tem a ver pessoas que têm rinite com ansiedade? Total. Alérgico, essa parte? Nossa, o paciente que tem rinite, é engraçado que é um monte de pequenos distúrbios. Primeiro que ele não dorme direito, aquilo que a gente acabou de comentar. Segundo, essa coisa do respirar bem. Gente, é uma libertação, é uma liberdade respirar. Imagina você estar bloqueado o tempo todo. Então, isso gera uma ansiedade maior, isso certeza. E aquele paciente, tadinho, todo mundo invoca com ele, porque ele é ranhento. Então ele vê, ele coloca, e coça, e tchum, espirra, e todo mundo vai ficando do lado dele, vai ficando assim, e aquele nariz entupido, sabe? E até essa abordagem social, e aquele paciente, às vezes, que ele fica até fechado, porque as pessoas, às vezes, têm até receio de ficar do lado dele. Porque acho que tá com alguma coisa. Tem alguma coisa, nossa, né? Sim. Doutora Rosa, eu vou voltar em algo que eu acho que os pacientes, os ouvintes, né, vão querer ficar sabendo. Em relação à apneia do sono que a gente estava falando, como que é o tratamento? Assim, ó, a primeira coisa, você tem que... Eu sempre falo que tem 2 exames assim que você tem que fazer. O primeiro deles é uma polissonografia, que é realmente para testar. Eu falo que é para ver o tamanho da encrenca. A polissonografia, ela vê o tamanho da encrenca. E engraçado que quando eu comecei a lidar com isso, eu pensava assim, é só o paciente idoso e obeso que tinha apneia. Não. Você pega pacientes jovens com apneia, você tem apneia obstrutiva, você tem apneia central, você tem você pode fazer uma saturação, poucas apneias, mas umas paradas tão grandes que a saturação cai e pode estar sendo perigoso para o coração e para o cérebro. Então, a polissonografia é fundamental, não é o exame inicial. E você tem que fazer uma avaliação dos espaços respiratórios. Então, assim, como é que é o nariz desse paciente, como é que é a úvula e o palato, como é que é a base de língua dele, como é que ele é fisicamente. Porque a apneia obstrutiva é obstrução à passagem de ar. Então, algum ponto está entupido. Às vezes é 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, e aí depende. Por exemplo, eu tenho uma apneia do sono, grau leve, e aí assim, eu tenho o nariz entupido e uma flacidez do palato. Poxa, uma cirurgia resolve fácil. Eu tenho uma base de língua muito alargada, eu tenho uma obesidade. O CPAP é uma excelente indicação. CPAP, para quem não conhece, aliás, assim, CPAP é uma coisa tão corriqueira hoje, que eu sempre falo para o paciente, olha, pergunta do lado dos teus amigos que alguém vai estar usando um CPAP. Aqui mesmo na sala tem gente usando CPAP, usa CPAP. Mas assim, o CPAP é um aparelho de pressão positiva que você coloca ele só para dormir. E aí ele tira a apneia, é um padrão ouro, como a gente fala, porque o CPAP sempre dá conta. Toda vez que você trava com uma apneia, ele força um pouquinho a passagem de ar e acaba levando o ar para os pulmões. Então, o CPAP é um aparelho que sempre dá jeito, mas em alguns casos uma cirurgia pode dar conta. Em alguns casos você tem ortognática, você tem aparelhos intraorais que dentistas também fazem, que também podem ser opções. Enfim, eu sempre falo que não tem receita de bolo. E eu gosto muito de individualizar o paciente. Eu gosto muito de ver esse paciente, tudo que ele tem. E, aliás, eu gosto de discutir com o paciente. Eu tenho a mania de chegar para o paciente e falar assim, você tem isso, teu nível é esse, eu leio o exame e coloco para ele todas as opções. Tipo, você tem um CPAP, você tem isso, ou se não tem opção nenhuma, você fala assim, ó, usa isso aqui, senão você morre. Mas se não, você... carinhoso de abordagem. De abordagem, claro. Mas de uma forma ou de outra, a apneia do sono tem tratamento, né? Sempre, sempre, e é importante tratar. Doutora, infelizmente, você tempo acredita acabou. que já está acabando o nosso tempo? Ai, que pena. Passou muito rápido.
Tá bom. Mas olha, eu imagino que se alguém tiver alguma dúvida, porque esse é um tema com tantas, Sim. né? Eu acho que podem entrar em contato também, a gente vai respondendo E você depois, gostaria né? de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Falando realmente sobre essa importância de se cuidar, de entender os processos do sono, ou de uma forma geral, né, da tua área? Poxa, foi tanta coisa, né? Foi. Esquecemos de falar de zumbido, de tontura. Quanta É super coisa! importante. Mas isso não É. quer dizer que não vai ter uma parte 2, porque não, né, doutora? Mas olha, o recado é o seguinte, graças a Deus nós estamos numa região que você tem muita oferta, você tem muitos profissionais bons, e se você por algum motivo você não está se sentindo bem, se você não está dormindo bem, não está tendo uma boa qualidade de sono, está roncando, se você percebe que está tendo muita tontura ou um zumbido aumentado, ou tipo você dormiu mas você acorda sempre cansado, se você está sentindo sintomas assim, tipo, puxa, eu não estou bem, eu estou triste, sabe, estou com alterações de humor, procure. Eu acho que nós temos várias opções de tratamento, sempre tem tratamento, e é muito importante, porque senão a vida vai ficando uma bola de neve. Quando você não trata as coisas, a hora que você vê, são coisas que tendem a piorar. Sim. Joia. E eu queria agradecer bastante mesmo, tá? A sua presença aqui. Eu adorei estar aqui. Agradecer bastante. A gente pediu bastante para Karen, deu certo, né? Tá bem. E Obrigada. Muito obrigada. Obrigada muito pelo bom, convite. Muito esclarecedor tudo. Você tem redes sociais, YouTube? Tem. Você quer que eu deixe aqui? Por favor, você quer... por favor, fale. Tá, eu posto bastante coisas até, tipo orientações de rinite, coisa assim. Sim. Doutora Rose Marcal, doutora Rose underline. No Instagram. Doutora underline Rose Marcal, Sim. que é o Instagram. E vão conhecer, coloque CIPES também, que é a nossa clínica de pesquisas. Sim. Vem conhecer mais sobre CIPES pesquisas. é com... CIPES. Perfeito. Coloque CIPES no Google que vocês vão ver e venham nos conhecer. Eu acho que as pessoas podem se beneficiar muito com esse novo projeto, mais do que imaginam. Então, se tiverem curiosidade, é um prazer. Viu, gente, vocês viram que essa área ela é muito além, né, do que apenas tratar uma rinite, uma sinusite. É muito mais amplo. Eu fiquei aqui surpreso, né, com como que essa área é ampla e como envolve, né, outras facetas. Sim. Obrigado, doutora, de verdade. Para mim foi uma aula, né, esse nosso episódio de hoje. Eu que agradeço. Fiquei maravilhado. Estarei sempre à disposição. Obrigado. E você não esqueça de curtir aí o nosso canal Surtadamente, se inscreva e também aperte o sininho. Sabe por quê? Porque se você não apertar o sininho, o YouTube ele não vai mostrar para você que a gente tem episódio novo. Então se você apertar o sininho aí em cima, todo episódio novo vai alertar para você, que é toda quinta-feira, às 18 horas. E também não se esqueça que nós também estamos, sabe aonde, Flávia? No TikTok. @Surtadamente também no TikTok. Lá a gente tem uns trechos bem bacanas aqui dos nossos episódios. E também seguir a doutora Flávia Sano. @doutora Flávia Sano. Exato. E @Psi Paulo Siqueira também. A gente sempre se encontra aí nas redes sociais. Então, até quinta-feira que vem. Às 18 horas. Quer falar mais alguma coisa, Flávia? Não, Citar não. um poema, cantar uma Não, música em obrigada. japonês? Não, beleza. Hoje então. não. Gente, beijo pra vocês. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.